Alô, alô, atenção, você que está ligadinho aqui conosco, acompanha nossas histórias. E essa história que eu vou contar hoje é simplesmente magnífica. Fica aqui, tá? Mas antes, deixa-me fazer esse pedido que é fundamental. Eu quero que você vá agora lá no nosso novo canal, A Verdade de Cada Um, esse é o novo canal, e ouça as seguintes histórias que eu vou listar para você aqui agora. Eu vou listar, você vai anotar o título para ouvir. Tá lá no novo canal. Inéditas, maravilhosas, lindas. A primeira história é a geladeira vermelha. Realmente das mais palpitantes, está lá no novo canal para você ouvir. Geladeira vermelha. Milagre na estrada. Você não pode perder essa história por nada. Milagre na estrada. A filha do pastor e o homem sem nome. A filha do pastor e o homem sem nome. Linda. Pudim da vovó. Uma das histórias mais tocantes do canal. Tem uma outra história maravilhosa que é a plantonista. Você vai amar essa história. E tem uma história que ela é dividida em 3 capítulos sobre um menino, o Hércules. Essa história, gente de Deus, força de animal e coração de menino. É o nome dessa história. Força de animal, coração de menino. É uma história belíssima a respeito de um menino. O nome dele é Hércules. Ele é especial, ele é excepcional. E ele começa uma relação muito errada com o pai dele. Sabe, o pai dele quer experimentar a força de animal que esse menino tem. Só que o pai vai descobrir ao longo da vida dele que ele não tem força de animal apenas. Ele tem um coração puro e especial. Essa história é lindíssima. Ela está dividida em 3 capítulos. Então eu quero que você vá lá na Verdade de Cada Um para ouvir essa história. Por favor, você não pode perder. Como é que é o nome, Paulinho? O nome da história é Força de Animal, Coração de Menino. A história do Hércules. Linda, tem uma thumbnail assim, muito bonita, que eu pedi à inteligência artificial que criasse essa capa. Ficou maravilhosa, ficou espetacular a capa, a thumbnail. Não perca, tá? Então, estou te convidando, você vai ouvir a história agora aqui do nosso canal e não vai perder essas histórias em A Verdade de Cada Um, mas vai lá mesmo. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de agora aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Eu sou a Clarice Pompeu Caldas. Quando eu cheguei de Salvador, Bahia, com os meus pais e 3 irmãos, eu tinha na cabeça uma decisão firmada. Eu vou estudar, eu vou superar meus limites, eu tenho como objetivo uma carreira profissional que me torne independente, eu não quero ter dificuldade financeira, eu quero ter a visão de um futuro certinho, eu quero ter um futuro confortável. Sabe essas coisas boas que a gente pensa? Eu tinha 14 anos e apesar de ser ainda tão menina, né? Eu já tinha plena capacidade de analisar a vida que os meus pais levavam trabalhando, feito loucos, coitados, para darem muito pouco aos seus 4 filhos. Meus pais, eles eram praticamente analfabetos, para não dizer totalmente, eles escreviam o nome, mas liam com muita dificuldade, não tinham opções na vida, pegavam o trabalho que lhes era oferecido. Ficavam, coitado, fora de casa os pais, meus pais, ficavam fora de casa diariamente. Vai 12 horas por dia, saiam cedinho, saiu quando o dia nem tinha clareado e voltava quando já era noite. Nós ficávamos nas mãos de Deus sozinhos, os 4 filhos. Para a sorte de papai e mamãe,
seus filhos, 2 meninos e 2 meninas. Nós éramos crianças sossegadas, até certo ponto espertas, e nós sabíamos cuidar muito bem um do outro. Quando eu fiz 21 anos, eu ainda estava cursando o final de uma faculdade. Eu ainda estava cursando o final de uma faculdade. Eu ainda não tinha desistido dos meus objetivos. 21 anos eu acreditava, estou no caminho certo. 21 anos eu botei na cabeça, estou no caminho, estou fazendo o finzinho da faculdade. O que eu pretendia fazer agora, a médio prazo, era terminar primeiro os estudos, passar de estagiária a funcionária efetiva da empresa onde eu já trabalhava fazia 1 ano. Em seguida, a ideia era tirar os meus pais daquele bairro. Não, eu não tinha nada contra os meus vizinhos e amigos, mas a violência ali era um absurdo. Meus pais mereciam e precisavam de um ponto mais tranquilo, gostoso para viver. Inclusive, papai e mamãe ficavam à minha espera ansiosos todas as noites quando eu vinha da faculdade. Por vezes, o carrinho meio velho que eu tinha comprado, ele emperrava no caminho e o pânico me dominava inteiramente. Eu sempre tive muito medo de morrer. Sempre tive pavor de cair na mão de um bandido, sabe? Eu tinha até pesadelos com isso. Medo de morrer, de sofrer qualquer dano antes de poder, inclusive, garantir a estabilidade da minha família. Felizmente, tudo estava correndo como eu planejara. Meus 2 chefes não me decepcionaram. Assim que eu me formei, fui incluída no quadro de funcionários da empresa. Foi nesta época que eu conheci o Jorge. Ele era um pouco mais velho do que eu. Ele estava na casa dos 40 anos, assim. Um pouco mais velho. Ele tinha 17 anos mais do que eu. Eu tinha 23. Ele, 40. Jorge, ele não queria um noivado longo. Porém, eu só me mostrei inclinado a pensar em casamento quando eu tivesse comprado a casa dos meus pais. Era o meu objetivo, era o meu plano. Eu quero porque quero dar uma casa para os meus pais. Eu não fazia questão de pagar o imóvel todo antes de me casar, mas eu esperava pelo menos dar, sabe, uma bela entrada e principalmente dizer pro papai e pra mamãe: vem cá, pai, mãe, ó, essa casa aqui é de vocês. Entrem, a casa é de vocês, pai. A casa é da senhora, mãe. Jorge e eu nos casamos quase 2 anos após o nosso conhecimento. Eu tinha finalmente fechado o negócio na compra de uma boa casa térrea para minha família. Conforme eu tinha planejado, eu dei uma boa entrada e o restante eu ia pagando em prestações. Só depois que eu fiz isso, mas é difícil alguém que tem essa garra, né, Paulinho, boa pessoa? Mas eu só depois que fiz isso foi que eu aceitei me casar com o Jorge. Jorge era um homem tranquilo e eu sabia que a nossa união tinha tudo para dar certo. Nós 2 trabalhávamos incansavelmente. Por enquanto, eu não pensava ter filhos, só os teria quando pudesse diminuir o meu ritmo de trabalho. Após 3 anos de um casamento feliz e de muito amor, 26 anos, quem sabe, achei que fosse a hora para aumentar a família. Só que quando eu estou pensando em ter um bebê, quando eu estou pensando em realizar um outro sonho, que era o de ser mãe, foi justamente neste momento que eu comecei a perceber um comportamento estranho com o meu marido. Nós já estávamos casados havia 3 anos. Ele tinha sido até ali um marido exemplar. Mas a partir do 3º ano de casamento, ele passou a não passar todas as noites na empresa onde eu trabalhava, para depois irmos para o nosso apartamento os 2 juntos. Ligava, às vezes em cima da hora, dizendo que ele ia demorar um pouco mais no seu trabalho e lá ia eu sozinha para casa. E aquilo foi se tornando
rotina, repetindo-se cada vez mais. Quando ele chegava, já não conversava tanto comigo como antigamente. De homem alegre que era, foi se tornando um homem calado, fechado. Eu às vezes preparava um jantar, às vezes ligeiro, mas com amor. Eu sempre fiz tudo com amor. Na minha vida, eu sempre procurei fazer tudo com amor. Preparava aquele jantar ligeiro, mas feito com amor. E enquanto comíamos, eu ia falando para ele das novidades do meu dia a dia. Ele me ouvia. Só que às vezes a impressão que eu tinha é de que ele ouvia, mas não estava escutando. É que entrava num ouvido e saía pelo outro. O comentário dele era: sei. Sabe quando a pessoa não dialoga mais? Sei. Parecia que era gravado. Parecia que tinha gravado aquilo. Eu falava: olha, porque hoje eu fiz isso. Hoje, sabe, hoje também eu passei, eu recebi. E foi ele. Sei. O que seria aquilo? Por que meu marido tinha mudado tanto assim? E cada vez mais e mais fatos estranhos iam se sucedendo. Por 2 vezes liguei para a empresa onde meu marido trabalhava. Fiz as ligações no meu horário normal de trabalho. E surpresa, ouvi a voz lacônica da telefonista dizendo: o Dr. Jorge não veio trabalhar hoje. O Dr. Jorge não veio trabalhar hoje. Mas como? Ele havia saído de casa comigo pela manhã e o objetivo era chegar no trabalho. Se ele não estava no trabalho, onde é que ele estava? Para testar a capacidade de mentir do Jorge, quando ele entrava em casa à noite, eu perguntava: tudo bem hoje lá na firma, Jorge? E ele respondia: é tudo certo. Trabalhou normal até agora. Passado uns 3 meses enfrentando aquela situação e já profundamente irritada e desconfiada, eu resolvi seguir, eu própria resolvi seguir o Jorge. Saí mais cedo do meu trabalho e fui direto até onde ele atuava como gerente financeiro. O carro do Jorge ainda se encontrava no estacionamento. Me posicionei na rua ao lado e dali pude observar, sem ser vista, a saída dos funcionários da área executiva. Assim que meu marido entrou no veículo e deu partida, eu fiz a mesma coisa. E comecei a segui-lo, na esperança até de que ele fosse para casa. Sabe quando você torce, tomara que ele vá para casa. Minha torcida era essa, mas ele não foi. Ele tomou a direção oposta e acabou estacionando diante de uma casa antiga, ali nas imediações da rua Dr. Zulquim Santana. Ele nem desceu do carro. Ao som de sua buzina, uma jovem mulher surgiu no portão. Tomou a calçada e, dando a volta, entrou no veículo ao lado do Jorge. Deu um beijo na face dele. Ele deu a partida novamente e prosseguiu. E eu fui atrás. Agora eu tremia. Agora eu estava super nervosa. Para onde eles iriam? Meu Deus. Motel. Quer ver? É motel. Eu tô arrasada. Eu tô dirigindo, mas eu tô super arrasada. Quer ver? Eu vai pro motel. Eu pensava que meu casamento que eu casei, tudo na minha vida eu faço pra valer. Tudo na minha vida. Aquele sonho de dar a casa pros meus pais foi pra valer. Quando eu casei com o Jorge, era pra valer. Era casamento pra durar pra sempre. Será que vai acabar de maneira tão cruel? Mesmo procurando me controlar, eu sentia um bolo que ia se formando na minha garganta. Se eu não cedesse lugar às lágrimas, certamente aquele bolo me faria explodir. Os soluços foram então tomando conta do meu peito.
E eu precisei até de um esforço sobre-humano para continuar dirigindo o meu automóvel. Jorge, ele não dirigiu nem 10 minutos. E logo ele parou diante de uma cantina. Não foi para um motel, mas parou diante de uma cantina. Eu deduzi, primeiramente os dois querem jantar. Entendi o porquê de muitas vezes o meu marido ter chegado em casa sem apetite. Ele e a mulher desceram do carro. Ele com o braço sobre os ombros dela, ela com o braço rodeando a cintura dele. É evidente que eles têm alguma coisa. Muitas mulheres já sentiram o que eu senti naquele momento. Dominada pela raiva, eu consegui ainda ter uma ideia. Apanhei o meu celular e liguei pro celular do Jorge. Eu, de dentro do meu carro, pude observar o meu marido atender ao chamado. Oi, é você, Clarice? Sou eu, Jorge. Ô, Jorge, onde é que você tá? Que foi, Clarice? Que voz é essa? Não, tudo bem. Eu tentei ligar pro escritório. Me falaram que você já tinha saído. Jorge, ele ficou um pouco em silêncio, mas logo se recompôs. Ah, não. Na verdade, eu não saí da empresa, não. É que a secretária nem sabe. Eu tô aqui na sala do meu diretor. É um assunto confidencial. Eu preciso resolver umas questões com ele. Depois eu vou pra casa, viu? Não se preocupe com o jantar. Ele acabou pedindo um lanche aqui. Tá? Tomando um lanche com suco. Não esquenta a cabeça, tá? Nossa, como ele é falso. Meu Deus, como ele é falso. Ele mentia com facilidade. Tomando suco, comendo lanche, na sala do diretor, tratando assunto confidencial. Como ele é falso e baixo. Mas eu não pretendia deixar as coisas terminarem assim. Eu desliguei o celular. Saí do carro com passadas decididas. Eu entrei na cantina. O salão da cantina estava praticamente vazio. Apenas 3 ou 4 pessoas ali se achavam jantando. Jorge e a moça ocupavam uma mesa de canto. Quando eu entrei, os dois olharam para mim ao mesmo tempo. E a cara do Jorge... valia a pena ver aquela cara antes que ele esboçasse qualquer reação. Puxei uma cadeira e me sentei junto ali, encarando os dois. Cara de pau, Jorge. Sala do diretor, lanche, suco, assunto confidencial com o diretor. Isso aqui não é sala do diretor, não, Jorge. Isso aqui é uma cantina. E essa moça não é diretora. Essa moça... Pois, seu Jorge, pelo visto eu estou percebendo que eu errei redondamente confiando em você. Pelo jeito, eu estou bem errado a teu respeito. Quer dizer, eu estava bem errado a seu respeito, né, Jorge? Jorge abriu a boca tentando falar alguma coisa, tentando dizer alguma coisa. Eu cortei o que ele ia falar. Veja bem o que você vai falar, hein? Será que você ainda terá coragem de afirmar que eu tô enganado, que eu tô vendo... eu tô vendo coisas? Será que você vai ter coragem de dizer que eu tô enganado, que eu tô vendo coisas? Vê bem o que você vai falar. Foi quando, repentinamente, no lugar do Jorge, quem tomou a palavra foi a moça. A senhora está enganada, sim. A senhora está enganada, sim. O Jorge não tem esse tipo de relacionamento comigo. E ele nem poderia ter. Não é? Por quê?
Porque o Jorge é meu pai. Aquela frase ficou se repetindo e ecoando na minha mente. Fixei o rosto da moça. Ela era muito jovem de fato. Pai? Mas que história era aquela? Você está brincando comigo? Não, senhora. Eu não brincaria com um assunto tão sério como esse. Sou realmente filha do Jorge. Ele nem tem culpa por eu estar hoje aqui com ele. Quem procurou por ele fui eu, senhora. Nossa, agora quem estava com uma cara de tolo era eu. Por detrás daquilo tudo, certamente haveria uma história. Virei-me então pro Jorge. Jorge, eu tô esperando os detalhes. Afinal, por que você jamais mencionou o fato de ter uma filha? E quem é a mãe dela? A mãe dela é morta, Clarice. Já faleceu. Eu tive um romance, sim, tumultuado com uma mulher de nome Jandira. Na época tínhamos mais ou menos 20 anos. Nossas brigas eram terríveis. E foi dessa ligação com a Jandira que veio ao mundo a Luísa, essa moça. Por causa da menina, eu fui me aguentando ao lado da Jandira. Foi a pior época da minha vida. A Jandira sabia que a Luísa era tudo o que importava para mim. E fazia muita chantagem. Um dia, quando a Luísa contava perto de 4 aninhos, eu tive uma briga feia com a Jandira. Ela então cumpriu o que vinha ameaçando fazer. Fugiu. Sumiu no mundo, levando consigo a menina. Eu nunca mais encontrei as duas. Fiquei quase doido. Só que minha filha me interessava. Foi então que, há quase 4 meses, a Luísa apareceu lá na empresa. Ela estava só. Antes de morrer, a Jandira lhe disse que me procurasse. Quanto a mim, fiquei muito feliz. Parecia um sonho de rever a minha filha. A minha filha que agora está com 19 anos. Quando olhei para a mocinha, eu notei que a menina chorava, Paulinho. Eu notei que ela chorava. Mas Jorge, você poderia ter me contado essa parte da sua vida, até mesmo antes do nosso casamento. Sim, é verdade. Eu pensei em fazer isso, mas eu desisti. Eu não tinha mais esperança de rever a Luísa. Então contar pra quê? Depois, quando ela reapareceu, achei que seria mais complicado contar tudo pra você. Eu contar que eu tinha uma filha. Mas eu também sei que eu não poderia continuar escondendo isso pra vida toda. Um silêncio incômodo aconteceu entre nós 3. Intimamente, eu me achava aliviada por não estar sendo traída pelo Jorge. Foi a moça, Luísa, que falou meio baixo. Sabe, senhora, minha mãe morreu muito preocupada. Ela era muito teimosa, muito orgulhosa. Eu creio que nunca teria me dado o endereço do meu pai se eu não estivesse doente. Doente? O que é que você tem? Eu tenho excesso de glóbulos brancos no sangue. Já faz uns 5 anos que eu faço o tratamento. Mas é aquela doença? É leucemia. O que eu tenho é leucemia. Escutando isso, eu me apavorei. Ela era tão menina e falava naquela doença com tamanha tranquilidade.
O meu pai tem me ajudado. Às vezes ele fica comigo no hospital enquanto eu passo por transfusão de sangue. Eu não queria atrapalhar a vida de vocês, mas eu não tenho mais ninguém no mundo. Nossa. Agora eu entendia o porquê do Jorge não se achar na empresa algumas tardes quando eu ligava para lá. E instintivamente segurei a mão da Luísa. Ô, Luísa, esqueça a minha raiva. Se você aceitar, eu gostaria que você fosse viver conosco lá no nosso apartamento. O Jorge me olhou mal contendo a emoção. Clarice, você tem um coração imenso. Agora eu vou conseguir sossegar minha vida. Você vai gostar muito da Luísa, ela é um amor, Clarice. Você vai, Luísa? Vou sim. E de fato eu nunca me arrependi de ter levado a Luísa para viver conosco. E ela é uma moça de princípios. Agora faz 2 anos e meio do tratamento da Luísa. E hoje, se eu mandei a carta, é porque eu tenho uma excelente notícia. Depois de transfusão de medula óssea e de muitas quimioterapias e de muito sofrimento, Luísa se curou, graças a Deus. Hoje nós estamos em paz. Tenho um filhinho chamado Bruno. Jorge é um homem que sabe da beleza que é ser pai. Sou Clarice Pompeu Caldas, Rua Olavo Egídio, Santana, São Paulo, e essa é a minha vida.